Bom, gente, agora sim, agora tá funcionando. São 15 para as 9 aqui em Nova York. Eu sou Henrique do Vale. Fazia tempo que a gente não aparecia aqui fazendo um vídeo aqui no Facebook. Resolvi entrar hoje, terça-feira, justamente porque tá todo mundo meio maluco aí com essa história do coronavírus, né? Então resolvi dar uma palavrinha para dizer mais ou menos como que estão as coisas aqui e como a gente está num estágio mais avançado do coronavírus, é muito importante que vocês saibam o que está rolando aqui para que vocês possam, inclusive no Brasil, se precaver desse vírus. Bom, o negócio é o seguinte: a gente tem hoje aqui cerca de 25, quase 26 mil casos do coronavírus, com 184 mortes até o presente momento. E hoje, inclusive, o governador de Nova York conversou com a imprensa e explicou mais ou menos quais são os principais problemas por aqui. Dentro de 14 dias a gente vai ter o pico do coronavírus aqui na cidade. Tanto é que, como você sabe, a cidade é completamente fechada, restaurantes, bares, academias, a gente tá tudo parado, não somente aqui como também em outras cidades nos Estados Unidos. As faculdades foram fechadas, inclusive as minhas filhas vieram para casa, não tem aula e as aulas só começarão novamente a partir de agosto, setembro. Então a coisa realmente não está fácil para ninguém, justamente porque todo mundo está pensando aí como que vai fazer para pagar as contas. O principal objetivo agora é que a gente permaneça em casa e fazer com que a gente consiga frear um pouco essa propagação do coronavírus, porque o principal problema é a crise hospitalar que vai acontecer se a gente não conseguir brecar esse vírus. Por quê? Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter o número suficiente de leitos nem equipamentos necessários para poder cuidar de tanto paciente. Tanto é que o governador disse, inclusive, que a gente precisa aqui de pelo menos 30 mil ventiladores respiratórios. E esses 30 mil ventiladores respiratórios estão assim. Para você ter uma ideia, nós temos aqui 7.400 e a gente precisa ter esse número até 14 dias. Essa é a estatística que a gente está vendo por causa do número de casos que a gente está tendo nesses últimos dias. Então, essa propagação do vírus é exponencial. Então, tudo que vocês estão vendo na televisão realmente está acontecendo por aqui. Então é muito importante que vocês entendam que a gente tem que ficar em casa para diminuir a propagação disso. A gente aprendeu com o que aconteceu na China, aprendeu o que aconteceu na Itália. Por sinal, a Itália superou a China no número de mortes, logicamente porque é um país onde existem muito mais velhos, né? E a gente viu 600 pessoas de repente morrerem no mesmo dia. E logicamente a gente não quer que aconteça isso no Brasil, nem menos aqui, né? Agora, o que é importante é a gente tomar essa consciência de permanecer em casa. E principalmente eu tenho acompanhado que muitos jovens, inclusive na Califórnia, pessoal na praia, curtindo aí o Spring Break, na Flórida a mesma coisa, todo mundo aí nem aí com nada, correndo, fazendo ginástica, indo para a praia. Não, isso é a forma que mais se propaga o vírus. E então é muito importante da gente permanecer em casa. Só para você ter uma ideia, hoje duas crianças morreram na Califórnia, 10 anos. E o número de pessoas infectadas, a percentagem disso, de pessoas de 18 a 45 anos, são 20%. Então, se você acha que você é jovem e não vai pegar o vírus, está muito enganado. Você pode pegar e ficar doente e até morrer, como aconteceu hoje com essas duas crianças. Então, é muito importante que todo mundo, não só os velhos, os adultos, mas os jovens também permaneçam em casa, se cuidando, para evitar a propagação desse vírus para o resto das pessoas. E como eu disse, né, daqui 2 semanas a coisa realmente vai pegar. O presidente Trump, inclusive, falou sobre o remédio da malária que de repente será autorizado para poder ser utilizado nessas pessoas. O fato é que esse tipo de remédio é um remédio que não é a cura. Ele vai dar uma segurada, mas os cientistas disseram que o remédio mesmo, a vacina, só sai mesmo em 12 meses, pode demorar até 18 meses. Então, tanto é que hoje no Arizona morreu uma pessoa que resolveu se automedicar com esse remédio da malária. Então, assim, o que a gente sabe
é que aqui em Nova York vai começar um novo tipo de teste, onde as pessoas que já passaram e já tiveram sintomas do coronavírus estão bem agora. Eles já têm um anticorpo do vírus no corpo. Então, vai ser uma transfusão de plasma. Isso aconteceu em 1918, quando a gente teve também uma pandemia. E a ideia é justamente fazer a mesma coisa: aplicar esse plasma nas pessoas e fazer com que, no caso, crie anticorpos. Essa foi a última informação que a gente ouviu hoje do governador aqui em Nova York. E com relação à abertura do país novamente, o Donald Trump disse que a ideia é abrir o país na Páscoa. Só que existe a preocupação por causa que todo mundo precisa pagar as contas, o país não pode ficar parado, porque os Estados Unidos parado, a economia mundial fica também parada. E como é que vai fazer para a gente pagar as coisas e a coisa andar para frente? Principalmente a gente tem que cuidar de frear o vírus, né? Se a gente conseguir frear o vírus, certamente para Páscoa eu não, mas ele acha que vai poder abrir o país. Só que existe um porém. Em Hong Kong e também na China, agora que estão começando a liberar. E quando liberaram, principalmente em Hong Kong, a gente começou a ver novamente um acréscimo de pessoas ficando doentes novamente. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Logicamente, depende muito da cidade que a gente está falando, né? Nova York, por exemplo, é uma cidade que está super infectada e que talvez tenha que esperar um pouco. Outras cidades aqui que estão menos infectadas, de repente, poderão voltar ao trabalho brevemente, né? Então isso vai depender muito da localização da pessoa. E o que a gente está tendo hoje aqui, vale a pena você prestar atenção, porque eventualmente pode acontecer com você aí no Brasil. São Paulo, uma cidade onde a gente recebe muitos turistas, pessoas vindas de outros países que de repente já contraíram a doença. É um foco principal. Rio de Janeiro, mesma coisa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e fazer o que o governo está pedindo para você não propagar esse vírus caso você já tenha ele no seu organismo. E já que você está em casa, aproveitar esse tempo com a família, de repente você tem alguma ideia para o seu business, para você colocar e rabiscar e ter um negócio, fazer um negócio diferente, procurar se reinventar nesse momento difícil. E é justamente o que a gente tem feito aqui na minha casa. Eu trabalho direto no estúdio, eu estou fazendo vários boletins jornalísticos para várias afiliadas, então eu estou praticamente o dia inteiro estudando esse tipo de coisa e ficando a par do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos para poder passar para as emissoras no Brasil. Aliás, falando sobre as emissoras, é um período onde as emissoras estão em crescente, porque as pessoas hoje em dia ligam o rádio para saber informações sobre o coronavírus. Então eu sei que muitas emissoras estão aí preocupadas com o fato de poder pagar as contas. Calma, porque vocês estão martelando o nome da sua emissora para os ouvintes. Então esses ouvintes vão saber, na verdade, que você que possui uma emissora, que trabalha na emissora, vai poder dar essas informações para os seus ouvintes. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, daqui a pouquinho tudo se resolve, é questão de ter um pouquinho de paciência e fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte de ficar em casa e não inventar moda de ir para a praia, de nada, logo mais, se Deus quiser, a coisa vai estar resolvida. Tá bom, gente? Então é isso aí. E lembrando que a gente, como está dentro de casa, vamos procurar fazer o melhor possível dentro da circunstância, né? Ou seja, muita música, ver muito Netflix, curtir a família e tudo mais. Tá bom, gente? Então é isso aí. Grande abraço e a gente se fala depois. Deixa eu atender o telefone aqui que não para de tocar. Tá bom? Valeu, gente.